Bora lá então fazer aqui a tier list das matchups, né, do top aqui contra o Garen. O que que o Garen se sai bem, o que ele vai mal. Começando aqui, eu já peguei todos os campeões aqui do top, né? Até alguns que são meus, né, meus não muito picados. Mas então, aqui nós vamos fazer a tier list de como que é as matchups de Garen. Primeiro vamos começar aqui. Esses de cima vai ser os mais difíceis. Então, pra mim, o campeão que tá aqui, na minha opinião, é impossível. É muito difícil você ganhar se você pega Garen. Tipo, é melhor você pegar outro campeão do que pegar Garen. Quem tiver nessa lista aqui, é tudo impossível. Aqui, é muito difícil de ganhar, mas ainda não chega a ser impossível. Aqui é as skill matchup. Nessa daqui é um pouquinho mais tranquilo, então só no final, cara. Só no final, cara. Se você não morrer, tá ótimo aqui. Aqui eu acho bem tranquilo. E essa daqui é fácil. Então vai ser ranqueado nesse modelo. Impossível de ganhar, muito difícil, skill matchup. Só não morrer, bem tranquilo e fácil demais, né? Começando com o Atrox. Sempre é ele que começa, né? Porque o campeão começa com 2A. Difícil ter outro campeão. Mas o Atrox, eu acho ele bem tranquilo. Não acho que é uma skill matchup, porque é bem mais favorável pro Gary. Então, se você não morrer pro Atrox, você consegue bater nele muito fácil depois. É só você não morrer. Se você não morrer pro Atrox, tá ótimo, aí você consegue jogar o jogo. Próximo aqui é a Akali. Mano, quem que joga de Akali top em 2025, né? Convenhamos. Ela é muito fraca contra o Garen. O Garen consegue bater nela muito porque, mesmo se ela estiver dentro da bomba de fumaça dela, o Garen só liga o E e, tipo, ela vai tomando o E inteiro, vai tomando dano inteiro. Então, tipo, por causa disso, a Akali era muito fraca contra o Garen e o Garen caceta. Ambessa, esse aqui é os bonequinhos novos que a Riot tá lançando, né? Mas é muito difícil de ganhar contra a Ambessa. É muito mais favorável pra Ambessa essa matchup do que pro Garen, porque ela consegue, tipo, entra, dá o dano e sai. Então eu acho muito difícil. Eu tava pensando em colocar em skill matchup, mas eu acho que é mais favorável pra Ambessa nesse jogo. Nossa! A Aurora, meu Deus do céu, vocês não têm noção o quanto que eu odeio esse campeão desde que a Riot lançou. A Aurora, eu não gosto dela porque, cara, é um boneco simplesmente muito ridículo. Ela dá muito dano e é bizarro, porque se ela acerta quem você, ela consegue puxar e, tipo, nossa, eu fico muito puto contra uma Aurora. Mas depois tem um outro esquema aqui. Vocês vão entender. Camille. Camille, pra mim, é uma das lanes impossíveis. Se o cara sabe jogar de Camille, cara, é muito difícil de você ganhar. Muito difícil. Vai ter outros campeões que vai aparecer aqui, mas a Camille é bem difícil, muito difícil. Pra mim é praticamente impossível, porque se a Camille souber jogar essa matchup, você não faz nada. Você não clica. Jogar. Jogar eu acho bem tranquilo ali. Também é tanque, né? Daí o Garen funciona bem contra tanque. Darius. Darius é mais skill matchup. Na minha opinião, é mais skill matchup porque os dois têm potencial de ganhar. Tipo, claro que o Darius, na minha opinião, é um pouco mais forte que o Garen. Pra skill matchup assim. Mas dá pra ganhar. Não é impossível e é difícil, mas não chega a ser tanto, tipo, muito difícil. Não chega a ser tipo uma Aurora, que você não consegue nem chegar perto dela. Você consegue trocar bem com o Darius, só tem que tomar cuidado. É skill matchup, na minha opinião. Doutor Mundo, bem tranquilo. É tanque também, acho bem de boa. Fiora. Fiora já é um pouquinho mais de skill matchup. Apesar de eu não perder muito contra a Fiora, eu acho que ela é mais skill matchup mesmo, por causa do W ali e o dano que ela dá em poucos segundos. Gangplank, cara, Gangplank, na minha opinião, é só não morrer pra ele, mano. Porque aqui, praticamente, é depois que fechar quebra-passos, mano. Depois que você fecha quebra-passos, mano, o cara ele fica muito forte e consegue chegar no Gangplank. Então é bem de boa, então, essa matchup. Gragas, ai meu Deus. Cara, Gragas é outro que eu acho insuportável de jogar. Na minha opinião, vem aqui pro impossível, porque vocês não têm noção. Se eu pudesse banir um campeão de uma rota, tipo, esse campeão não pode ir nessa rota, eu acho que seria Gragas. Porque Gragas top é muito tonto. Gragas top ganha de Jax, Gragas top ganha de, sei lá, Warwick. Mano, Gragas top é muito ridículo, velho. Contra Shen, mano, é muito tonto, mano. Gragas top, velho. Não sei quem que teve a ideia de começar a jogar de Gragas top, mano. Vocês não têm noção o quanto eu odeio esse campeão no top. Eu odeio, odeio. Não gosto de jogar contra Gragas top, mano. Se você tá vendo eu jogar contra o Gragas, você pode ter certeza que eu não tô feliz em jogar essa matchup. Ainda mais se eu tiver de Garen. Depois de expor um pouco todo o meu ódio que eu tenho no Gragas, vamos continuar com a tier list aqui. Gwen. Gwen é bem tranquilo, pra mim é só não morrer. Chega a ser um pouco de skill matchup por causa do dano da Gwen, mas eu acho que depois que você fecha quebra-passe, se tiver de conquistador ainda por cima, cara, você consegue bater muito fácil na Gwen. Heimerdinger.
Cara, Heimerdinger eu acho um pouquinho difícil, porque você não consegue nem chegar nos minions pra farmar, cara. E quando você vai chegar no Heimerdinger em si, ele só te stuna, todas as maquininhas batem em você, cara. Pra mim é outro campeão bem idiota que o Riot fez aí. Heimerdinger top Só que também ninguém joga de Heimerdinger, então, tipo, eu não vejo muitos problemas em Heimerdinger top, mas quando eu tô de Garen eu fico bem indignado. Gnar, cara, Gnar é outro campeão que é muito difícil de você ganhar. Não chega a ser impossível, que nem o Gragas aqui, a Camille, mas o Gnar, por ele ter toda a resistência, né, do Mega Gnar e também ele conseguir pular com o Mininar, ele consegue kaitar você muito fácil. É muito difícil você chegar no Mininar. E no Mega Gnar, ele consegue, tipo, stunar, dar muito dano em você. Então, tipo, você não sabe, será que eu foco ele no Mega Gnar ou se eu foco ele em Mini? Mas em si, Gnar, na minha opinião, ele é muito difícil de jogar contra. E Laoi pra mim é mais que o matchup, mas sinceramente nem é tão difícil assim, Laoi. Se você desvia do E da Illaoi, a Illaoi não faz mais nada. É só você desviar do E da Illaoi. Mas ainda é skill matchup porque você tem que saber desviar. Se você desviar do E da Illaoi, já acabou o boneco dela. Então não tem muito. Irelia. Minha opinião contra a Irelia é que ela não é um campeão muito difícil pra você jogar contra ela, porque o Garen ele consegue bater bastante nela, só que você não pode morrer. Se você morrer pra Irelia, aí ela vai começar a snowballar. Mas se você só não morrer e conseguir jogar safe ali, eu acho que é bem de boa jogar contra a Irelia. Eu prefiro jogar contra a Irelia do que jogar contra a Darius, tá ligado? Então, pra mim, ela fica abaixo do Darius e da Fiora aqui. Jax, mano, isso aqui, cara, acho que não precisa nem comentar, né, que o Jax, ele toma um pau pro Garen, porque o Jax vai ligar o E, o Garen também vai ligar o E. E aí, o que o Jax vai fazer? Só se o Jax, tipo, pular pra longe, mas isso aí é outra coisa. Então, tipo, em si, é muito fácil jogar contra a Jax. Se eu vejo que o inimigo pegou a Jax, eu pego o Garen insta. Jace, cara, aqui é só não morrer contra o Jace, porque depois que você fecha quebra-passos, fica muito fácil essa matchup. Mesmo que o cara, tipo, ele tenha um Eclipse ali, que ele vai tancar um pouco mais, mas contra a Jace é bem de boa pra jogar contra. Então, fechando quebra-passos aqui, essa linha inteira aqui, depois que você fecha quebra-passo em qualquer uma dessas lanes, fica muito suave. Kayle, cara, Kayle eu acho jogar muito difícil, porque tem um porém aqui. Se você mata a Kayle no começo, você consegue snowballar desde o começo, é de boa. Não chega a ser tão difícil. Mas se você não consegue matar a Kayle e a Kayle consegue pegar nível 6, cara, você tá muito ferrado, mano. Porque nem com quebra-passo você vai conseguir matar ela. Porque você não consegue alcançar ela. Se ela der o W e der o Q, você não alcança ela. E às vezes quando você alcança ela e ela tá full life, cara, você não ganha troca longa. Não ganha troca longa com a Kayle, mano. Então, na minha opinião, Kayle é muito difícil porque ela também escala muito mais que o Garen. Então, tipo, se você tá de Garen contra a Kayle, você é obrigado a bater nela no começo. Se você não ganhar o early game, você vai perder o jogo. Ou pelo menos o top, você vai perder o top. Contra a Kenny. Contra a Kenny também eu acho bem difícil, que entra na mesma lógica da Kayle, que você não consegue chegar nele e ele te dá bastante dano. Só que, diferente de Kayle, o Kenny não escala tanto como a Kayle, mas eu acho bem difícil jogar essa matchup estando de Garen, porque você não consegue chegar no Kenny, mas também se você chegar, aí a história é outra. Kled. Kled, na minha opinião, não é muito difícil, porque depois que ele perde a Scar, praticamente é só você ultar que ele morre. E só se ele tiver barreira, ele não vai morrer. Mas eu não acho ele difícil, então, na minha opinião, é só você não morrer pro Kled, que é bem de boa jogar essa matchup. Contra K'Sante, cara, K'Sante eu acho um pouquinho difícil, é um dos poucos tanques que eu não vou deixar no bem tranquilo. Vou colocar em skill matchup, porque contra K'Sante é realmente bem chatinho jogar contra, porque ele tanca bastante, ele dá bastante dano, e mesmo que ele ult você, você ainda tem que dar um pouco de dano para depois ultar ele. Mas tem muita gente que fala que é fácil jogar essa matchup, mas eu não acho. Eu joguei várias vezes contra K'Sante e eu não acho tão fácil assim. Tem K'Santes que foi fácil de bater, mas tem outros K'Sante que eu apanhei bastante. Então, na minha opinião, K'Sante entra como skill matchup. Lilia, cara, Lilia top, mano. Eu não vejo muito, mas quando eu vi Lilia top, eu odiei jogar de Garen, porque você toma muito slow pro E da Lilia, e mesmo se você usar o Q, ela tem o Q também, e você não vai alcançar a Lilia. A Lilia ela é muito rápida, dificilmente você vai conseguir alcançar a Lilia jogando de Garen. Então, na minha opinião, jogar de Lilia é muito difícil, porque ela dá bastante dano, você não alcança ela, e vai ser isso, vai tomar slow da Lilia. Malphite, outro tanque aí que eu acho ele bem tranquilo. Tipo, bem difícil você morrer pro Malphite. Mesmo se o Malphite vai fazendo AP, eu acho muito difícil morrer pro Malphite. Maokai também, cara, isso aqui nem sei porque tá aqui, porque ninguém joga de Maokai. Faz quanto tempo que eu não vejo o Maokai no jogo? Então o Maokai também é outro tanque bem de boa. O Kong, cara,
Jogar contra o Kong é só não morrer pra ele, porque você consegue trocar muito bem com ele. Eu acho que essa matchup é muito mais favorável pro Garen do que pro Kong, então, na minha opinião, o Kong é uma matchup bem de boa até pro Garen. Não chega a ser difícil, não chega a ser skill matchup como contra um Darius, por exemplo. Mordekaiser, cara, Mordekaiser é difícil. Não é fácil jogar de Garen contra Mordekaiser. É uma matchup bem difícil pro Garen, porque o Mordekaiser ele dá bastante dano. Mesmo o Mordekaiser buildando tanque, ele dá muito dano. O Reino da Morte também é bem complicado. Então, trocas longas, o Garen ele perde bastante. Então, o que o Garen tem que fazer nessa matchup, ele meio que tem que fazer trocas curtas e não pode ficar tomando poke do Mordekaiser. Porque o Mordekaiser contra o Garen, ele é bom em trocas curtas e em trocas longas. Então, tipo, é bem complicado você jogar essa matchup, porque meio que você perde as duas trocas. Nasus, cara, na minha opinião, Nasus também é só não morrer. Apesar que eu acho difícil você morrer pro Nasus early game, então eu acho bem tranquilo, na verdade, jogar contra o Nasus. Ornn, cara, Ornn também é outro tanque que, na minha opinião, entra como ser bem tranquilo. Apesar do combo e o Ornn dá bastante dano, eu acho bem de boa, porque fazendo Conquistador ali, fazendo Cutelo, pronto, acabou o Ornn. Tipo, não é muito problema assim pra você matar. E você consegue farmar bem de boa. Pop. Pop entra também no mesmo quesito, que é uma tanque, né? Então ela tanca só. E o Garen ele funciona muito bem contra tanques. Então, na minha opinião, também eu acho bem tranquilo jogar contra Pop. Não acho muito difícil, não. Queen. Cara, sinceramente, velho, Queen pra mim tá aqui, mano. De todas as vezes que eu jogo assim de Queen, na minha opinião, é só não morrer pra Queen que depois você mata ela. Que aqui é aquela história. Fechou quebra-passos. Em qualquer dessas matchup, fica muito mais de boa pra você jogar. Bem mais de boa. Porque a Queen, ela consegue jogar você pra trás. Tipo, no começo é muito difícil. É bem difícil você jogar contra a Queen. Mas depois que você já fechou quebra-passos, cara, se ela der E em você, você dá o quebra-passos e você consegue alcançar ela. Então, pra mim, na minha opinião, é só não morrer e depois ficar de boa. Tive LOL do futuro passando aqui só pra avisar que esse vídeo ficou muito longo, então eu tive que dividir ele em duas partes. Então vou pedir por favor que se você gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha para os seus amigos para verem a minha opinião sobre as matchups de Garen. E podem ficar tranquilo que até semana que vem a segunda parte já está postada. É isso rapaziada, valeu!